Boa tarde, o meu nome é Ana Sofia Ferraz, sou psicóloga clínica da saúde. Sejam bem-vindos à mesa redonda com o tema Luto em tempos de pandemia. A morte e o luto são desde sempre considerados tabus que marcam a história da nossa sociedade, naturalmente porque falar de morte nos recorda da efemeridade da nossa própria vida e a dos nossos, sendo um tema de difícil abordagem. Contudo, no contexto atual, em que todos os dias somos confrontados com números de óbitos, e estando o Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa no epicentro desta pandemia, dando resposta a mais de 500 mil de habitantes, 4 distritos e 12 concelhos, torna-se importante e até inevitável que este tema seja abordado. Antes de mais, quero agradecer aos profissionais aqui presentes, Dr. Rui Barranha, interno de Psiquiatria do Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa, Dra. Daniela Mendes, psicóloga clínica e da saúde de adultos também do Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa, e Dra. Ana Luísa, igualmente psicóloga clínica da saúde da infância e da adolescência, todos com formação específica na área do luto. Muito obrigada a todos pela presença. Dando então início à nossa discussão e partilha de conhecimento, Dra. Daniela, começando por si, o que é isto do processo de luto? Todos nós passamos por este processo? O processo de luto é uma resposta natural, normal e até adaptativa face a uma perda significativa. Quando perdemos alguém com quem temos um vínculo emocional, um laço emocional, há inevitavelmente um processo de luto associado. Eu estou a falar na perda de alguém porque é aquilo que nos propomos a falar nesta mesa, embora também existam lutos simbólicos que não implicam a perda de uma pessoa, mas podem ser, por exemplo, uma situação de divórcio, que implica também, desencadeia também um luto simbólico. No entanto, voltando então ao tema da mesa, que é a perda de alguém pela morte de alguém que nos é querido, há sempre um processo de luto que é inevitável. E quando eu digo que é um processo natural, normal e até adaptativo, não estou com isto a dizer que é um processo fácil, porque não é de todo. É talvez das tarefas mais difíceis e mais exigentes com que nos deparamos ao longo da nossa vida. A dor de perder alguém que nos é querido, alguém que amamos, é indescritível e é muito difícil transformar em palavras uma dor que é incomensurável. Muitas vezes é este o desafio nas consultas, é transformar esta dor em palavras. Em relação à segunda questão, se todos passamos, da mesma forma que a morte é universal e inevitável, os processos de luto também são. Claro que a sua expressão varia de cultura para cultura, mas são universais e são inevitáveis. Ao longo da nossa vida, desde o momento em que nascemos até ao momento em que morremos, vamos acumulando muitas conquistas, muitos ganhos, mas também muitas perdas. E todas elas, sejam reais ou simbólicas, implicam um processo de luto. Sendo então universal, como estava a dizer, e fazendo aqui a ponte para as crianças, Dra. Ana Luísa, também elas passam por este processo de luto? Sim, certamente, não é? Como qualquer ser humano sofre uma perda, não é? As crianças também sentem emocionalmente a perda de alguém, que é neste momento que estamos a falar, a perda de alguém, não é? Um bebê, por exemplo, com meses de idade poderá sentir a perda de alguém da mesma forma, ou a perda de alguém extremamente próximo, não é? No caso do bebê, da mesma forma que um adolescente, ok? Agora, o que vai variar vai ser a dimensão da consciência dessa perda. Por exemplo, podemos falar que, especialmente nas crianças que, por exemplo, do pré-escolar, não vão ter uma consciência daquilo que é a morte da mesma forma que uma criança, ou que um adolescente, que um jovem. Não é? Uma criança no pré-escolar vai achar sempre que a morte é reversível, ou seja, vamos dar um exemplo, o avô morreu, mas ele volta. Não é? Por isso é que é também muito importante ter cuidado na forma como nós dizemos à criança como aconteceu a morte, ou como o avô adormeceu, por exemplo. Isto é muito complicado da criança entender, porque muitas vezes pode acontecer a criança até ficar com medo de adormecer, por isso mesmo, não é? Portanto, é importante nós termos em consideração o desenvolvimento emocional, ou seja, a forma como as crianças gerem as emoções, e também o desenvolvimento cognitivo, aquilo que elas conseguem entender. Eu falei nas crianças mais pequenas, dos 3, 4, 5 anos, que não conseguem perceber que a morte é irreversível, ou seja, há um ponto final, não volta, mas posso falar também das crianças mais velhas, a partir dos 5, 6 anos, a partir dos 6, 7 anos, já conseguem perceber que a morte é final, mas que não nos acontece muito a elas ou à família delas.
Portanto, um bocadinho mais velhas, aí já começam a perceber que lhes pode acontecer a elas e que é de facto irreversível. Pronto, eu penso que respondi à questão. Exatamente. Portanto, todos passamos por este processo, não é? Tendo em conta as diferentes fases de desenvolvimento, como foi aqui explicado, e, portanto, com adaptações diferentes em cada situação. E por isso mesmo, Dr. Rui, coloco-lhe aqui uma questão. É muito comum as pessoas recorrerem, logo após uma perda, à toma da medicação ou a um acompanhamento mais especializado, por psiquiatra ou psicologia, por não estarem a adaptar ou por continuarem com sintomatologia mais depressiva. Será isto saudável ou o caminho correto a percorrer? Como disse muito bem, o sofrimento após a perda é natural, é normal, é desejável e até diria que é o preço a pagar pelo amor que se tinha pelas pessoas que perdemos. E, portanto, muitas das vezes esta procura de medicação surge como uma forma de tentar aliviar este sofrimento que pode ser muito intenso, que não será o caminho desejável, porque o luto tem uma evolução que será diferente para todas as pessoas, mas que temos que atravessar para conseguir atribuir um significado a esta perda e conseguirmos ter um novo projeto de vida para nós mesmos e colocar aquilo que perdemos na nossa memória com um carinho especial e com saudade, mas uma saudade boa. E, portanto, a medicação nestas fases iniciais pode até ser prejudicial, no sentido em que anestesia estes sentimentos e que dificultam a elaborar. Claro que aqui pode surgir, e pode-me dizer, pode haver depressões associadas aos processos de luto e que aí faz todo sentido medicar, claro que sim. E às vezes pode ser difícil distinguir, porque tanto a depressão como o luto têm em comum haver uma tristeza. No entanto, são diferentes, porque se a tristeza do luto está associada aos pensamentos com a pessoa que perdemos e nos outros períodos da vida não é tão intensa esta tristeza e até a vida continua com alguma normalidade, a verdade é que nas depressões esta tristeza acontece ao longo de todo o dia, geralmente está associada a sentimentos de culpa, a sentimentos de perda de autoestima muito intensos, a pensamentos suicidas, a alterações do apetite e do sono e que, portanto, pela sua gravidade, deve ser abordado em termos medicamentosos. Mas esta diferenciação entre um quadro e o outro deve ser feito por alguém que tenha técnica e que seja especializado na área. Portanto, devemos então dar tempo inicialmente à pessoa para se adaptar, para aceitar a perda e para dar significado. Doutora Daniela, voltando então a si, estando nós em fase pandémica, o que é que torna estes lutos Covid em lutos potencialmente complicados? Que fatores é que diferem nesta fase? Em todos os lutos, eu costumo dizer que não há um processo de luto, há processos de luto, porque cada processo é singular e depende de inúmeras variáveis, de inúmeros fatores. Desde logo, a relação estabelecida com a pessoa falecida. O Dr. Rui disse uma frase que eu achei muito interessante, que foi o preço a pagar pelo amor que temos. E é mesmo isto, não é? Porque a dor do luto é proporcional ao amor que temos à pessoa em vida, não é? Porque quanto maior for o vínculo, quanto maior for o laço afetivo, maior será a dor. E este vínculo, esta relação, não está relacionada com o grau de parentesco. Assistimos muitas vezes a relações de vinculação afetiva muito significativa, em que nem sequer há grau de parentesco. Outra variável que influencia muito o percurso dos lutos é a idade da pessoa falecida. Sabemos que quanto mais jovem for a pessoa, maior a probabilidade de estarmos perante um luto que se pode desenvolver como complicado. As características da própria morte também são fatores que influenciam muito. Quando estamos perante uma doença crónica em que verificamos o sofrimento do doente, em que há uma perda da qualidade de vida, há uma despedida gradual, há a possibilidade de fazer um luto antecipatório, um luto, uma preparação para. O que não acontece, por exemplo, faça uma morte violenta, ou um acidente, ou um homicídio, um suicídio, ou um luto na ausência do corpo, que são lutos também muito complicados. A par destas variáveis todas, temos ainda as características da própria pessoa enlutada, da própria pessoa em luto. As suas características individuais, os traços de personalidade, os lutos prévios, antecedentes psiquiátricos, o suporte social e familiar percebido e não negligenciando também as questões relacionadas com a espiritualidade e a religiosidade. Todos estes fatores interferem com os processos de luto, podendo-os transformar em lutos de maior ou menor risco, e em fase de pandemia há realmente alguns fatores de risco
que verificamos, desde logo, a impossibilidade de visitar a pessoa que está internada, o doente internado. Estima-se que cerca de 90% dos lutos por Covid-19 aconteçam em ambiente hospitalar. Como sabemos, as visitas estão proibidas, não é, aos doentes internados, e isto impossibilita a despedida. Além disso, o paradigma das cerimónias fúnebres, tudo aquilo que era o habitual, encontra-se também alterado, não é? Não há a possibilidade de velório, não há a possibilidade de ver e despedir-se do corpo, não há a possibilidade de escolha da própria roupa, o número de pessoas no funeral também é limitado, o que dificulta logo o suporte social e familiar que habitualmente acontece neste tipo de situações. E todos estes fatores são considerados de risco e tornam estes lutos potencialmente complicados. Doutora Ana Luísa, novamente passando aqui para as crianças e para os mais jovens, como gerir toda esta situação de morte e de luto? Ora bem, como a doutora Daniela disse, todos aqueles fatores que enunciou são transponíveis para as crianças. Obviamente que, falando novamente na fase de desenvolvimento em que a criança se encontra, emocional e cognitiva, vamos ter que ter em conta toda essa fase de desenvolvimento para que seja transmitida, por exemplo, a morte à criança. Eu costumo dizer que toda a contenção e toda a resolução dessa perda vai ser tanto melhor, ou vai depender muito de como a pessoa que está mais próxima da criança ou da pessoa que está a cuidar da criança se organiza perante essa mesma morte. Obviamente que ao transmitirmos uma situação de morte à criança, aquilo que deve ser feito, e dependendo obviamente também da proximidade dessa morte, deve ser feito sempre pela pessoa mais próxima da criança, a pessoa que tem um vínculo mais próximo da criança, daquela que a criança confia mais. Deve ser idealmente feito num contexto familiar, okay, da criança. E depois, obviamente, que todas estas questões que antes eu acho que não se colocavam muito e que agora sabe-se que isso facilita o processo de luto da criança, que é o facto de nós sermos diretos, o facto de nós usarmos a palavra que muitas vezes nos assusta até a nós, não é? Da morte, em vez de dizer, foi a avó agora uma estrelinha, ou agora adormeceu para sempre, etc. Não, usar mesmo a palavra morte, ou seja, ser direto. Outra das coisas mais importantes é, de facto, não esconder o próprio sofrimento, porque a criança vai entender que a pessoa não está a sofrer e então ela não terá que sofrer igual, ou pelo menos vai ter que esconder também a tristeza dela e o sofrimento. Outra das questões será também não omitir nada. Isto até muito antes da morte, não é? Deveria acontecer, mas na situação da pandemia por Covid-19 não é muitas vezes possível, não é? O acompanhamento, o sabermos qual é o estado da pessoa, como é que a pessoa evolui, é muito importante para a criança, para ela ir gerindo toda esta situação. Mas muitas vezes não é possível, como sabemos, não é? Mas isso é importante também no momento de transmitir toda a informação à criança da morte, de não omitir a verdade, não esconder absolutamente nada, claro que tendo em conta mais uma vez a fase em que a criança se encontra, não é? Mas não omitir qualquer pormenor e estar preparado também para que as crianças façam todas e quaisquer perguntas. Porque vão querer saber e quanto mais nós escondermos, quanto mais nós achamos que estamos a tentar proteger as crianças ao não dizer porque será um pormenor que vai traumatizar de certa forma, aí estamos a causar mais dano, porque as crianças vão fantasiar, vão criar mais medos e obviamente não é o ideal que aconteça. Ou seja, devemos sempre deixar a criança participar do processo. Exatamente, mesmo no processo fúnebre, agora não é muito possível, não tem sido possível. Eu conheço alguns casos em que já jovens conseguiram participar, pelo menos do velório, não, da parte do cemitério, mas coisas muito excepcionais, não é?
mas que lhes permitiu, de certa forma, facilitar aqui algo, não é? De perceber que a morte realmente aconteceu, porque depois muitas vezes isto, pelo menos na minha consulta, acontece-me que as crianças e alguns jovens sentem que a morte não aconteceu, porque não viram o avô, o tio ou qualquer outro familiar a ir para o hospital e depois não o viram mais, nem sequer o viram no caixão. Portanto, isto, né, integrar é difícil, portanto é importante que isso aconteça, que também de alguma forma, se não conseguirem participar nas cerimónias fúnebres, pelo menos façam algo criativo. Eu costumo sugerir isso na consulta, fazer um desenho, fazer uma pequena homenagem para entregar à pessoa falecida, para que elas também tenham alguma resolução dessa forma. Claro, nesta fase torna-se um bocadinho difícil, lá está, a fazer este tipo de despedidas. De facto, esta é uma fase atípica que traz consigo novas necessidades e um olhar mais atento sobre esta questão do luto. E por isso mesmo, Dr. Rui, estaremos mais propensos a desenvolver lutos complicados nesta fase? Tudo o que foi falado aqui, pensando nos determinantes, nos condicionalismos associados à doença e ao falecimento, claro que há algum potencial para que existam algumas complicações no luto, que mais não seja todo o trauma associado, não é? O facto de nós termos visto o nosso ente querido ir para o hospital e depois nunca mais o vermos, nem termos a oportunidade de despedir, de ver uma última vez. E claro que isto pode levar ao desenvolvimento de lutos com características traumáticas. O facto também do contexto social que nós estamos a viver, com desemprego, com alterações a nível da ordem social, pode levar também que as pessoas não se deem ao tempo de fazer este luto e de elaborar este luto e, portanto, inibindo tudo isto. São questões que podem levar à cronificação do luto e à sua não resolução. E então, doutora Daniela, o que é que pode ser feito de forma a prevenir que estes lutos Covid se tornem lutos patológicos, lutos complicados? Essa foi precisamente a questão que nos colocamos no início da primeira vaga da pandemia, quando nos chegavam notícias de milhares de mortes diárias e imagens com centenas de caixões alinhados, e numa das reuniões da equipa de Psiquiatria e Psicologia da Ligação, questionávamos exatamente sobre isto, como é que seriam os lutos destas pessoas e o que é que poderíamos fazer de forma a ajudar. Foi então que foi criada uma proposta de um protocolo de apoio e avaliação dos lutos por Covid-19. Este protocolo foi autorizado, está a ser implementado desde meados de abril, com a colaboração dos profissionais aqui presentes e de mais um elemento do Serviço de Psicologia, a doutora Noémia Carvalho. Este protocolo, este projeto, destina-se aos familiares de todos os doentes que faleceram durante o internamento no Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa e que testaram positivo para Covid-19. Consiste num primeiro telefonema de condolências, que tem como objetivo mostrar a consideração que os profissionais de saúde têm para este tipo de lutos, uma mensagem de cuidado, de respeito, de compreensão. Há depois, posteriormente, um segundo telefonema, cerca de um mês após o falecimento, em que fazemos a avaliação da possibilidade de desenvolvimento de um risco de luto complicado, utilizando os instrumentos recomendados pela DGS, e posteriormente, cerca de 6 meses depois, fazemos um último contacto em que avaliamos se estamos perante ou não um luto complicado. Caso se verifique um luto complicado, a pessoa em causa é encaminhada para a consulta de psicologia com a retaguarda da consulta de psiquiatria. Um projeto de valor que o Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa acrescenta. Estamos então a chegar ao fim da nossa mesa redonda com este tema que é transversal a todos nós. Naturalmente, todos nós passamos por perdas e por lutos associados a elas e esta fase acrescenta à vivência de perda uma variedade de fatores que influenciam o processo de luto e que pode certamente dificultá-lo. Finalizando, doutores, que considerações finais ou recomendações querem transmitir? Pronto, relativamente a considerações finais, eu quero deixar só um alerta caso tenham crianças e que tenham passado por uma situação de perda. Os sinais de alerta das crianças são um bocadinho diferentes dos adultos, portanto, se notarem que as vossas crianças estão com um medo excessivo
muitas vezes do escuro, ou se molham a cama, ou seja, que ficam com enurese, ou se estão um pouco mais agressivos, se na escola eventualmente as notas crescem um pouco, se têm maior tendência a isolar-se ou se recusam a falar da pessoa falecida, por exemplo. Estes são sinais de alerta que de facto fazem com que o luto poderá potencialmente se tornar um pouco complicado, portanto existe o nosso serviço, não é? E outros para procurar ajuda de um acompanhamento psicológico que poderá facilitar todas estas questões. Obrigada, doutora Ana Luísa. Doutor Rui, doutora Daniela. Então, as minhas considerações finais em jeito de recomendação é que não se adie este processo de luto. Nós verificamos casos de filhos que não conseguiram estar presentes no funeral dos pais por também estarem infectados com Covid-19 e que ainda um mês depois ou 2 meses depois ainda não conseguiram ir ao cemitério. Isto é uma forma de adiar, de evitar este sofrimento. Nós sabemos que o sofrimento associado ao luto é inevitável e quanto mais adiarmos, maiores serão as consequências no futuro. Recomendo que não se adie, quando não é possível estar no funeral, que se tente uma visita ao cemitério o mais rápido possível. Recomendo também que não se contenham as lágrimas. Diz a sabedoria popular que chorar lava a alma, não é? E de facto verificamos que quando as pessoas choram é uma forma de exteriorizar um bocadinho este sofrimento que está associado ao luto. É importante não só chorar, mas também falar sobre as emoções. E é legítimo que se sintam tristes, que sintam impotência, raiva, revolta, culpa. Todas essas emoções são associadas e são legítimas que a pessoa em luto as sinta e deve sempre que possível exprimi-las. Vivemos num momento de isolamento em que nem sempre é fácil, não é? Mas pelo menos através do telefone tentar fazê-lo. O que se verifica muitas vezes é que um familiar em luto não quer falar com outro familiar em luto porque acha que ao falar vai causar mais sofrimento. Não é de todo o que acontece. Ao falarem estão a partilhar um sofrimento que é comum e estão a possibilitar a possibilidade de suporte. E depois recomendo que as pessoas tentem dentro do possível manter as rotinas, manter as tarefas, o autocuidado mínimo, tarefas de alimentação, higiene, tentar manter as rotinas dentro daquilo que for possível. Muito obrigada. Doutor Rui. Eu deixaria uma palavra não só para os óbitos com textos de falecimentos por Covid, mas também por não Covid. Como sabemos, nesta fase a mortalidade do não Covid também aumentou consideravelmente em relação aos anos anteriores. Deixar uma palavra na sequência do que viemos aqui a falar, não é? Que o luto e o sofrimento no contexto de luto é normal. Não existe nenhum medicamento que preencha o vazio deixado por alguém que nós perdemos. E que se este sofrimento for muito intenso e as pessoas estiverem muito desesperadas, então devem pedir ajuda, devem recorrer ao seu médico de família para, caso necessário, serem encaminhadas para acompanhamento especializado. Chegamos então ao final desta mesa redonda Luto em Tempos de Pandemia. Muito obrigada, Dr. Rui, Doutora Daniela, Doutora Ana Luísa, pela vossa presença, pelo vosso contributo e pelo trabalho realizado. Muito obrigada.